Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O castigo no inferno não será eterno, como ensinam as testemunhas de Jeová, ou será eterno? Ou será temporário, como ensinam alguns movimentos sectários, como o Adventista e as testemunhas de Jeová? O ensino do inferno temporário, ou aniquilacionismo, não se encontra em lugar nenhum da Bíblia. Ensina a Igreja Adventista que o castigo será proporcional ao grau de pecado que a pessoa cometeu e então ela será aniquilada, destruída, deixará de existir. Na questão do castigo proporcional, isso é verdade, mas será eterno literalmente. Podemos provar isso na Bíblia e daqui a pouco vamos provar. E se gostar do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação e se inscreva se não for inscrito. O Adventismo ensina que será eterno nas consequências, mas lugar nenhum da Bíblia ensina isso. E já as testemunhas de Jeová dizem que o inferno é símbolo de condenação eterna, mas lugar nenhum da Bíblia diz. A Bíblia trata o inferno como algo literal, como algo real. São essas duas seitas que distorcem e tiram o sentido literal do texto. Se o inferno fosse um símbolo de condenação, como querem as TJs, se for assim, o ímpio ficará sem punição, ficará sem castigo, e até mesmo Satanás não será punido. Os ímpios serão aniquilados, como ensinam a seita adventista, e no fim, tudo vai acabar em pizza. Tudo acaba em pizza. Tudo não passa de um grande teatro. Eu vivo no mundo do pecado e depois deixarei de existir e fica tudo resolvido. E tudo não passou de uma armação, tudo não passou de um grande teatro, uma armação que assustou muita gente, mas no fim tudo será resolvido. Negativo. Não é nada disso. O lago de fogo é literal e real, e não símbolo de condenação, como querem os TJs. O inferno será um lugar de punição eterna, e não um lugar para pagar pelos pecados. Não tem como pagar pelos pecados, pois já foi pago o preço por Cristo. O inferno não é lugar de pagar pelo pecado, é lugar de punição. E a punição será eterna, porque não tem mais como se redimir dos pecados, porque isso se faz em vida. Em Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte é um caminho sem volta. Não tem como mais se redimir dos pecados. Satanás não quer que o homem acredite no inferno para que ele viva no pecado. Ou então, Satanás quer que ele acredite no aniquilamento, pois ele diz: eu peco e depois eu serei aniquilado e vai acabar tudo em pizza. As TJs e os adventistas são aniquilacionistas, ou seja, os ímpios serão aniquilados e deixarão de existir. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não diz que haverá graus de aniquilamento. Só diz que haverá graus de punição. E isso literalmente a Bíblia nos prova que haverá graus de punição. Mas graus de aniquilamento são essas duas seitas que dizem isso. O castigo realmente será proporcional aos pecados que a pessoa cometeu na terra. Jesus disse que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para aqueles que negarem receber os seus discípulos, porque os de Sodoma não ouviram o evangelho, não viram os sinais que Deus faz. E a geração de Cristo viu. Então, o rigor no juízo será menor para Sodoma. Em Lucas 12, versos 42 e 47, se eu não estou enganado,
Lá diz que aquele que soube a vontade de Deus e não se aprontou, com muitos açoites será açoitado. E aquele que não soube, mas fez coisas dignas de açoite, com menos açoite será açoitado. Isto quer dizer graus de castigo de acordo com o pecado e de acordo com o conhecimento que a pessoa teve de Deus. Quem conheceu a Deus e viveu no pecado, o castigo será maior. O castigo será eterno, com certeza. Vamos analisar, tomando como base o falso ensino do adventismo, que diz que o inferno é um lugar de aniquilamento, e das testemunhas de Jeová, que diz que não existe o inferno de fogo. O inferno é a sepultura comum da humanidade. O adventismo acredita que existirá o inferno após o milênio, mas como um lugar de aniquilamento e não como um lugar de castigo eterno. Vamos fazer uma análise bem rápida, coisa de 1 minuto, e você verá que realmente será eterno literalmente. Em Apocalipse 19 e verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. E no capítulo 20, do verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado no abismo, e depois do milênio será lançado no lago de fogo. Agora veja bem, no capítulo 20 e no verso 10, diz assim, ó, vamos ler, veja aí. O diabo será lançado no lago de fogo após o milênio, onde a besta e o falso profeta já estão. Agora veja. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja bem, note que 1000 anos se passaram e veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados? Quanto tempo leva para ser aniquilado, uma vez que já se passaram 1000 anos? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? E ainda diz que serão atormentados para todo sempre. Até quando vai esse todo sempre? Não dá para tirar o sentido literal daqui. Se achar que isso não é literal, é subestimar a inteligência humana. É coisa de sectário. É coisa de falso profeta. As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios deixam de existir quando morrem e não existe inferno de fogo, mas o inferno é a sepultura. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, ensina diferente. A Bíblia das TJs, ela é adulterada, mas eles esqueceram de adulterar João capítulo 5, verso 28 e 29, onde diz que os ímpios também vão ressuscitar para serem castigados. Veja na sua tela, na tradução Novo Mundo. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais, todos ouvirão a voz dele. E sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, agora preste atenção. E os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Pronto, diz que os ímpios também tornarão a vida para uma ressurreição de julgamento. Está aí. A própria Bíblia deles contradizendo os seus falsos ensinos. Na Bíblia deles deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios e que eles serão julgados e condenados. Agora Apocalipse 20 e verso 10 na tradução Novo Mundo das TJs. Diz assim: além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pronto. Não tem como tirar o sentido literal disso. Todos os ímpios serão castigados eternamente. Mateus 25, 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é literal? Então é o que então?
Não existe margem para tirar o sentido literal e aplicar simbolismo. Isso é coisa de seita, de falsos profetas, de russelitas e seguidores de Ellen White. Essas duas seitas usam o falso argumento que Deus é amor e não iria queimar uma pessoa que pecou 70 anos, da mesma forma que Satanás, que pecou por milhares de anos. Mas a Bíblia diz e ensina que Satanás ficará com a pior parte do inferno. Isaías 14, verso 15 diz sobre o diabo: contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. A pior parte será do diabo. Deus é amor, mas é justiça. As duas seitas se baseiam no sentimentalismo. Deus é amor, mas é justiça. Haverá graus de castigo no inferno, da mesma forma que haverá graus de recompensa no céu. Mas não existe graus de aniquilamento. Do tipo, uns ficam mais tempo e outros ficam menos tempo até serem destruídos. Isso não existe. Isso é um falso ensino dessas duas seitas. Porque o Adventismo, quando diz, a Bíblia diz que a salvação será eterna. E eles aplicam isso no sentido literal, eterno, eterno, para sempre. Mas por que quando a Bíblia diz que o castigo será eterno, esse eterno não será para sempre? Por quê? No mesmo versículo, do capítulo 25, verso 46, no mesmo versículo, Jesus aplica a sentença para os salvos e aos perdidos, e para os dois diz que será eterno. Veja o que Jesus disse: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No mesmo versículo. Não teria cabimento neste versículo a vida eterna ser literal e o tormento eterno ser temporário. Não tem lógica. Não dá para tirar o sentido literal do texto, do versículo. Não é nem do texto, é do versículo mesmo. Se essas duas seitas acham injusto um pecador que pecou por 80 anos sofrer eternamente, você não acha que seria injusto um pecador que pecou a vida inteira e se arrependeu na hora da morte ser salvo? O ladrão arrependido se arrependeu na hora da morte e ele foi salvo. Ele pecou a vida inteira e nos últimos minutos de sua vida se arrependeu e foi salvo. Será se seria justo? Tanto o Adventismo quanto a Igreja Católica tentam suavizar o sofrimento no inferno. O Adventismo diz que serão aniquilados e o catolicismo ensina que que haverá o purgatório para quem pecou menos aqui na terra e vai ser descontado no inferno. É o sacrifício insuficiente de Cristo. E já as testemunhas de Jeová apagaram as chamas do inferno definitivamente. Então não caia nessa não. Fique com a Bíblia, interprete no sentido literal. O inferno é real, o diabo não quer que as pessoas acreditem no inferno justamente para irem lá, né? Mas é tudo real e haverá mesmo. Então, joia, se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.